ver, agora já chegou a hora da contribuição. Deus é Pai da gente, fez-nos diferentes, mas espere. Eu sou dizimista, eu sou, você é dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você é dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Ó que maravilha, festa da partilha sem obrigação. Deus é Pai bondoso, é tão generoso, multiplica o pão. Eu sou dizimista, eu sou, você é dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você é dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs da comunidade paroquial São Daniel Comboni. Sintam-se todos bem-vindos, bem-vindas. Mais uma quarta-feira da emissão permanente, especialmente na formação. Estamos agora vivenciando o mês do Dízimo. Nós todos precisamos de crescermos nessa espiritualidade da partilha, uma partilha que vem através da nossa fé, da nossa conversão em Jesus Cristo também. Damos aí as boas-vindas, cada um de vocês, estamos acompanhando lá em casa, aí a todas as comunidades, comunidade da Divina Luz, comunidade de São Francisco, comunidade do Sagrado Coração de Jesus, comunidade Nossa Senhora Aparecida, comunidade Nossa Senhora de Santa Clara, comunidade de Santo Antônio, comunidade Nossa Senhora das Dores, comunidade de São José, comunidade Nossa Senhora de Fátima, comunidade da Sagrada Família. Olha aí, gente linda que hoje, mais uma vez, está se encontrando junto conosco. Nesta noite também estamos fazendo um teste e será multiplicado o nosso sinal da transmissão lá com o irmão João, lá em São Paulo. Estamos também nos preparando lá. Irmão João, não sei se ele já chegou por aí. Se já chegou, irmão, sinta-se também bem-vindo, acolhido nesta quarta-feira da missão permanente. Nós todos somos igreja e precisamos precisamente isso, nos sentir parte de uma igreja. Nós somos aqueles construtores de uma igreja mais justa, mas também uma igreja que sente e compartilha também não só as riquezas, mas também as dores e as alegrias. Vamos então nos preparando, porque nesta noite temos um tema especial, a espiritualidade do dízimo. E também seria a espiritualidade também que envolve os dizimistas. Como nós somos então capacitados a devolvermos um pouco daquilo que Deus coloca em nossas mãos, em nossas vidas. Vamos dando as boas-vindas ao Padre José Boaventura. Ele vai nos compartilhar nessa noite esse tema tão lindo, tão rico, nesse meio do dízimo. Sinta-se mais uma vez, todos acolhidos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que possam compartilhar e participar junto conosco. Boa noite para vocês. Boa noite a todos e bem-vindos a este nosso encontro que teremos hoje. É uma partilha simples, vista do meu ponto, da minha maneira de ver e da experiência que a gente tem tido ao longo destes anos com as comunidades cristãs. Pois bem, vamos iniciar então este nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E convido a todos aqueles que sabem a oração do dizimista. Começamos este nosso encontro com aquela oração que todos já conhecem. Recebeis, Senhor, a minha oferta. Ela não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é apenas uma contribuição, porque não precisais dela. Não é o resto que me sobra que vos ofereço. Esta importância, Senhor, representa a minha gratidão e o meu reconhecimento, pois se tenho algo é porque vós me destes. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois muito bem, então entrando no tema, espiritualidade do dízimo. A palavra espiritualidade, ela nos convida a termos alguma ideia, e há muitas maneiras de olharmos, né? Dízimo já sabemos o que é, e espiritualidade também. São duas palavras que expressam algo de muito profundo. Então, antes de mais, de espiritualidade se formos a um dicionário procurar o significado de espiritualidade, vemos mais ou menos assim escrito algumas coisinhas dizendo assim: é a condição e natureza do espiritual. Portanto, pertence ou é relativo ao espírito. Este conceito pode referir-se ao vínculo entre o ser humano e Deus, ou alguma divindade. Portanto, a espiritualidade é algo muito importante na nossa vida, porque ela nos põe em relação com o divino. Falar de espiritualidade é falar de uma busca do ser humano por um significado para a própria vida, para a sua existência, sobre o seu propósito no mundo. Portanto, buscar o sentido da vida, qual é o significado disso aí. Recordamos naquele tema que também eu partilhei convosco, já não recordo mais se em setembro, outubro, a respeito do sentido da vida. Acho que foi próximo de novembro, acho, então. Foi por ali. Então, também, em que situação nós estamos? Se esta espiritualidade pode ou não estar relacionada, né, conosco, mas como é que nós nos situamos neste âmbito da relação com Deus? Para a filosofia, a espiritualidade é a busca do sentido da vida que transcende a realidade concreta, tanto que transcende o próprio mundo, aquele que nós vemos e enxergamos. Podemos até lembrar que há muitas maneiras também de nós vermos a espiritualidade. Ela até às vezes parece que é medida, isto é, mais ou menos espiritualidade. Recordo alguém que dizia: nunca tinha conhecido ninguém com uma espiritualidade tão rica como Madre Teresa de Calcutá. Alguém poderia dizer, referindo-se a nossa Dulce dos Pobres, aqui na Bahia, em Salvador. Portanto, há pessoas que transpiram, que comunicam pela sua maneira de viver, de estar neste mundo, elas comunicam esta relação com Deus na própria vida, sem estar falando de Deus. Portanto, os gestos, as atitudes, toda a sua vida é a expressão desta relação, desta busca de sentido para o viver, não só do próprio, mas também das outras pessoas. Então, a espiritualidade relativa ao espírito, relativo a esta relação com Deus, do ser humano com Deus, e, portanto, eu vou falar do dízimo dentro deste sentido, da espiritualidade como relação com Deus, que me põe em relação com o mundo, com os irmãos e com uma perspectiva de espiritual, isto é, no sentido de como é que eu vivendo esta proximidade de Deus na minha vida, como é que eu busco no dia a dia a expressar pelo dízimo esta vida que eu tenho em Deus, com Deus e por Deus. Pois muito bem, então a espiritualidade do dízimo. O dízimo, ele carrega um sentimento muito interessante para aquele que
contribui. É um sentimento de alegria. Aqueles que se devotam a esta causa se sentem mais animados, confortados e motivados para viver em comunhão. O dízimo nos leva, no seu sentido profundo de espiritualidade, nos leva à comunhão. É fundamental este sentimento quando eu partilho o meu dízimo. O dízimo certamente não é uma questão de dinheiro, ou podemos dizer apenas de dinheiro, contrariando o que muitos podem estar pensando. Ele só tem sentido, o dízimo, quando nasce de uma proposta para se fazer a experiência de Deus na vida cristã. Nós somos chamados e convocados a este desafio da experiência de Deus na vida cristã, a experiência de cada um de nós que tem deste Deus. Portanto, caso contrário, ele se torna algo como que mecânico, se torna algo frio, distante, por vezes indiferente. A espiritualidade reequilibra, então, os desafios que o dízimo carrega em si, né? E nós vemos lá em Provérbios que nos diz: honra o Senhor com tua riqueza, com as primícias de teus rendimentos. Os teus celeiros se encherão de trigo, teus lagares transbordarão de vinho. Contribuir quando se tem de sobra, de certa forma, não é muito dispendioso e difícil. Dar daquilo que nos está sobrando. Mas participar da comunhão alinha ou nos faz, nos desafia o dízimo cristão, que é ir mais além do que doar aquilo que está sobrando. Para aprofundar a nossa reflexão sobre o dízimo, nós temos, costumo dizer milhentas, mas é uma forma de falar que tem muitas citações bíblicas, né? E eu digo, no Antigo Testamento é que se fala de dízimo, e então tem muitas citações bíblicas, dezenas delas, se não for centenas, que nos ilustram a vida do povo de Deus, a organização social e religiosa do povo ao longo da sua caminhada, na sua formação, em que o dízimo era uma dimensão importante na constituição e na consciência desse mesmo povo. Estes são, porém, apenas alguns indicativos. A nossa centralidade será sobre a sua espiritualidade. Não vamos pôr aqui em questão o quanto, como é que tem que ser ou deixar de ser, mas aquilo que carrega de íntimo na minha relação com Deus, o meu dízimo, aquilo que eu partilho. Assim podíamos até perguntar, mas afinal, o que significa a palavra dízimo ou o que é o dízimo? Em hebraico, a palavra usada, ela traduzida para a nossa língua, significa 10ª parte. No grego, a mesma coisa. E usa-se muito no Novo Testamento falar de dar, o verbo dar a 10ª parte. Né? Então, temos várias situações também no Novo Testamento, nos Evangelhos, que nos ajudam a compreender a mística, aquilo que a palavra dízimo ou a oferta que carrega, aquilo que eu oferto lá no templo, no momento religioso. Mateus, Lucas, os evangelistas nos lembram como Jesus questiona a forma, a atitude que está por trás na oferta do dízimo, que não é aquela verdadeira, né? Não é aquela da gratidão, da justiça, da fidelidade. Né? Por exemplo, em Mateus 23,
23, 23, diz assim: ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas, vocês pagam o dízimo da hortelã. A hortelã sabem que é, né? Da hortelã, da erva doce e do cominho. E deixam de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês deveriam praticar isso sem deixar aquele. Isto é, a prática do dízimo tem todo sentido se ela acarreta, leva em si a justiça, a misericórdia e a fidelidade a Deus. Porque Deus, né, costumamos dizer que os nossos irmãos evangélicos nos ensinam tanto, Deus é fiel. Estão na ponta da língua deles, estão sempre a dizer, Deus é fiel. Sim, nós sabemos da fidelidade de Deus. Agora, e nós? Somos fiel a esta fidelidade de Deus a nós? Através da nossa prática da justiça e da misericórdia? Assim, Jesus questionou as atitudes externas que não expressavam sentimentos, não expressavam aquilo que ia no teu coração. Podíamos assim dizer, então, que podemos dar o dízimo ou podemos partilhar o nosso dízimo sem haver estes sentimentos de amor e misericórdia no nosso coração? Não me parece. Acontece tantas vezes que, em algumas circunstâncias, em algumas situações, acontece aquilo que havia no tempo dos fariseus lá com Jesus, que questionava. Faziam tantas coisas conforme a lei, que obrigava ao dízimo, né? E eles eram capazes de fazer isso tudinho, tintim por tintim, mas se esqueciam do fundamental, que era a misericórdia, que era a justiça. Então, hoje no mundo que nós podemos dizer atual, a busca do amor, a busca da misericórdia, da justiça, farão parte sempre de uma comunidade que, pelo dízimo, quer testemunhar, quer partilhar aquilo que recebeu de Deus. E o que é que nós recebemos de Deus antes de mais? A sua misericórdia, a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por isso, ser dizimista não é uma mera regra cristã da comunidade que impôs. Para eu ser católico, eu tenho que ser dizimista. Nada disso. Né? Ser dizimista é uma resposta a este mesmo amor de Deus que tem para comigo, que tem para com todos nós, que tem para a comunidade. Assim, no Novo Testamento, não existe um texto que fala do dízimo, de uma taxa dada à igreja. Não existe. Vocês leem lá. Não tem, nos Atos dos Apóstolos, não está lá dizendo o quanto tem que dar ou quanto tem que não dar. Os textos a que nos referimos acima, em geral, falam sempre do costume hebraico de dar o dízimo aos levitas. Nos Atos dos Apóstolos se fala da solidariedade, da divisão dos bens entre os primeiros cristãos. Atos 2, 42. Estes textos contam como na primeira comunidade os cristãos tinham tudo em comum. Como nos diz aquele cântico bonito, né? Os cristãos tinham tudo em comum. Exatamente era esta a espiritualidade que fundamenta toda a vida cristã, para que, ao ter tudo em comum, nada ou ninguém passe necessidade. Era pôr em prática realmente o Pai Nosso, que se torna o pão nosso de cada dia. Nós não poderemos chamar Deus de Pai, como comunidade, se não olharmos ao pão que está faltando ao meu irmão. Portanto, aquilo que somos convidados hoje, até pode ser uma perguntinha para cada um
pessoalmente, na sua reflexão para si, como é que eu estou partilhando o meu dízimo? Com que sentimentos? Quais são os meus sentimentos? É uma coisa, mas está custando tanto, eu sei o quê, mas qual é o meu sentimento quando partilho o meu dízimo? É com a mesma atitude dos primeiros cristãos que punham tudo em comum para que nada faltasse aos demais? Acho que nos faz pensar um pouco a forma e a maneira como nós partilhamos nosso dízimo. Lembramos, por exemplo, aquele caso interessante nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, quando Ananias e Safira, aquele casal que tentaram enganar a comunidade, né? Escondendo o verdadeiro preço da propriedade que venderam uma propriedade e puseram aos pés dos apóstolos parte do dinheiro, tentando enganar, né? De qualquer forma, diz que o pecado, né? Pedro diz lá, o pecado deles não consistiu no facto de não ter dado dinheiro à comunidade. O pecado não é esse. O pecado não é esse. O pecado aqui é a mentira feita ao Espírito de Deus. Porque aqui está a espiritualidade. Eu conseguirei partilhar se me deixar conduzir pelo Espírito Santo. Não o espírito do egoísmo, não o espírito de ódio, não o espírito de vingança, não o espírito de aparecer, mas o Espírito Santo, que nos faz mais próximos dos sentimentos do coração de Deus, manifestado em Cristo Jesus no seu coração. O que se pretendia assim, colocar uma auréola, né, quando aquele casal tentou esconder parte da verba que rendeu a venda da propriedade e ficaram com parte colocar uma auréola na generosidade diante dos outros, garantir privilégios para si próprios. O que se pretendia com isso? Ora, nós sabemos que desde sempre, nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, e nós temos uma muito interessante, né? Em que nos fala da coleta, acho que é a primeira carta aos Coríntios, 16. Aqui eu não consigo enxergar, mas eu tenho aqui escrito. Então nos diz, as coletas que eram feitas, elas eram tidas para o bem, para momentos de catástrofe, momentos difíceis de uma ou outra comunidade, de alguns irmãos, mais ou menos aquilo que nós fazemos hoje com a recolha, por exemplo, dos alimentos, numa situação difícil. As campanhas que nós temos, que a igreja tem, as campanhas da fraternidade, né, a coleta que é do Domingo de Ramos para alguns projetos, né, que a igreja assume ao longo da sociedade, do mundo organizado no Brasil e em outras realidades, né, com a dimensão missionária também. O Dia Mundial das Missões, né, aquela coleta no Advento também, e várias pós-meios de comunicação social, né, e por aí. Tem muitão de campanhas, a igreja está organizada nisso tudo. Portanto, toda a coleta é uma ocasião de solidariedade com aqueles que estão sofrendo. Elas, de certa forma, são passageiras e ocasionais. Nós vemos o que a pandemia tem causado de dor e sofrimento na vida de tantas famílias nossas e por este mundo fora. Portanto, não tem o caráter definitivo e constante a coleta. Aqui vale lembrar a coleta que o apóstolo Paulo fizera em favor do povo sofrido de Jerusalém, né? Quanto à coleta em favor dos irmãos, 1 Coríntios 16, diz, quanto à coleta em favor dos irmãos,
façam como eu ordenei às igrejas da Galácia. Todo primeiro dia da semana, cada um coloque de lado aquilo que conseguiu economizar. Deste modo, vocês não precisarão de esperar que eu chegue para fazer a coleta. Quando eu chegar, mandarei com uma carta minha àqueles que vocês tiverem escolhidos para levar suas ofertas a Jerusalém. Interessante que Paulo não quer guardar tudo e ser ele a levar lá em Jerusalém. Convida e pede que a própria comunidade nomeie alguém, escolha alguém para levar essa oferta, essa coleta que fizeram em benefício das pessoas. Se for conveniente que eu mesmo vá, eles farão a viagem comigo. Portanto, a comunidade tem que estar representada pelos próprios. Portanto, as ofertas recontam aquele gesto que fazemos durante a celebração da Santa Missa, né, e outros momentos que nós temos. A Bíblia nos lembra no Êxodo 35, em que diz: chegaram alguns homens e mulheres e entregaram generosamente pingentes, anéis, pulseiras e todo tipo de objetos de ouro, e cada um os oferecia ritualmente diante de Javé. Agrada a Deus quando damos generosamente. Ora, esta atitude de partilha dos seus bens tanto no Antigo como no Novo, como agora, ele tem que ter este sentimento, né? Como o povo brasileiro diz e bem, de coração. Que nós façamos todas estas coisas de coração. E quem nos amou por primeiro, para que nós possamos amar, foi aquele que deu a vida por nós. Portanto, aqui está a espiritualidade do dízimo. Jesus Cristo, doando a sua vida por nós, nos pede, nos como que empurra para este sentimento e que nós, através do dízimo, possamos expressar esta sua doação total para nós. E nós seremos sinal deste amor de Jesus por toda a humanidade através dos nossos gestos, das nossas atitudes. Portanto, façamos tudo de coração. Aí estará presente, sem dúvida, estes sentimentos que nos movem à solidariedade, à compaixão, à justiça, à misericórdia, que são os sentimentos do coração de Cristo. Portanto, agrada a Deus quando nos sacrificamos para dar regularmente a nossa oferta. Aqui já passa a ser o dízimo, né? E isso está muito bem expresso, né? Em meio a muitas tribulações que puseram à prova estas igrejas, a grande alegria e a extrema pobreza delas transbordaram em riquezas de generosidade. Diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 2. Portanto, para ser generoso é preciso preparar e planejar. Ninguém é generoso assim, num clique de dedos, né? Precisamos preparar-nos, né? Olhem que bonito que nos diz o Levítico, o livro do Levítico no Antigo Testamento, a respeito da atenção ao imigrante e aos pobres. É impressionante. Quando vocês fizerem a colheita da lavoura nos seus terrenos, não colham até o limite do campo. Não voltem para colher o trigo que ficou para trás, nem as uvas que ficaram no pé. Também não recolham as uvas caídas no chão. Deixem tudo isso para o pobre e o imigrante. Eu sou Javé, o Deus de vocês. Que bonito. Até na hora de colher, não ser egoísta. Pensar que os passarinhos também vão querer
colher alguma coisinha e não só, mais ainda a os pobres e os imigrantes que por acaso passarão aí junto destas terras, onde poderão ver, ficou ali uma videira com uva, ai que bom, né? E saborear. Portanto, esta é a providência divina. A providência divina também se programa. Também é a atitude nossa. Eu, se não for egoísta hoje, se eu deixar algo para os demais, eu sei que alguém tirará proveito daquilo que eu posso estar semeando, sem estar agora neste momento querendo colher tudo, né? Eu ao deixar para trás, não no sentido de desprezo, mas no sentido de deixar para ser partilhado e de proveito para outras pessoas. É como que quase cada um de nós pode cultivar aquilo que vai no teu coração da bondade de Deus que semeia em cada um de nós. Nós deixar também depositado nas mãos e no coração dos nossos irmãos aquilo que Deus nos oferece. Assim, podemos dizer que da nossa parte nunca poderá faltar a generosidade. Ser generoso é alguma coisa que deve fazer parte da vida de qualquer batizado, de qualquer cristão. A mesma medida que vocês usarem para os outros, será usada para vocês. Deus é o melhor exemplo de generosidade. João 3,16. Então, deixemos-nos medir pela generosidade de Deus. Deixemos-nos guiar por ela. Que a nossa medida seja esta generosidade de Deus para com todos. E nós possamos, assim, viver na nossa ação concreta da partilha do dízimo, esta intimidade de Deus em nós. Dar o dízimo e as ofertas garantem as bênçãos de Deus, não só para nós, mas para todos. Por isso, a generosidade regressa, volta a quem se predispõe a partilhar, a doar e a viver. A Bíblia diz em Lucas 6, 38, deem e será dado a vocês. Colocarão nos braços de vocês uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Porque a mesma medida que vocês usarem para os outros, será usada para vocês. Deus é o melhor exemplo da generosidade para nós. E por isso, partilhando e vivendo na nossa vida concreta aquilo que temos, estaremos vivenciando a nossa espiritualidade quando partilhamos o nosso dízimo. E por onde passa a espiritualidade do dízimo? É a minha segunda parte da reflexão, mas vou deixar um momento para pôr uma perguntinha e vocês darem algum retorno. Boa noite a vocês aí que nos acompanham pelo Facebook da paróquia e pelo YouTube. Lançamos uma perguntinha aí para vocês também partilhar junto conosco aqui. Depois dessas belíssimas palavras do Padre Boaventura falando sobre a espiritualidade do dízimo, vamos partilhar um pouco também, né? O que precisamos melhorar para que nosso dízimo traduza verdadeiramente o amor de Deus por nós e por todos? Repetindo aí, o que precisamos melhorar para que o nosso dízimo traduza verdadeiramente o amor de Deus por nós e por todos? Então, continuando, podemos também nos perguntar na nossa reflexão que temos aqui, por onde passa a espiritualidade do dízimo? A opção pelo dízimo caminha na trilha da generosidade e seus derivados, tais como beleza, bondade, liberdade, munificência, grandeza de alma, etc. Dizimar, entre aspas,
é um gesto de doação. Partilhar o dízimo é um gesto de doação. É uma subida da alma até Deus para contemplar a sua criação, que necessita do resgate da beleza, da abertura do coração, da partilha, de um gesto generoso. Contribuir com o dízimo é um incentivo à generosidade. É a mão estendida do novo ser renovado na solidariedade. Se formos pesquisar no dicionário, nós vemos que a generosidade é a virtude que a pessoa tem quando acrescenta algo ao próximo, não a si mesmo. Generosidade é acrescentar algo ao próximo. Algo que não é simplesmente material, mas é algo também próprio do sentimento da vida, a alegria, aquilo que vai na alma de cada um de nós. A própria fidelidade ao bom Deus, o próprio amor de Deus para conosco, saber partilhá-lo com os demais. Não ficar só conosco. Eu estou tão feliz porque sei que Deus me ama. E você está falando aos outros que Deus também ama os outros? Como é que eu vou falar a uma pessoa que está doente, desanimada, esquecida, que Deus ama a ele? Certamente que o meu dízimo não vai ser nem dinheiro, nem o que quer que seja que eu possa dar. Mas o melhor dízimo que eu posso partilhar com essa pessoa, dizendo para ela que Deus a ama, é ficar com ela. Gastar com tempo com ela. Cuidar dela. Dar atenção a ela, a essa pessoa. Portanto, a generosidade se aplica também quando a pessoa que dá algo a alguém tem o suficiente para dividir. Não se limita apenas em bens materiais, como dizia antes. Generosos são tantas pessoas que se sentem bem em dividir um tesouro com muitas pessoas, porque isto as fará bem, tanto quanto aquela pessoa que dividirá um tempo agradável, um momento da sua vida para outros sem a necessidade de receber algo em troca. É isso. Saber escutar. Por exemplo, a atitude da escuta. A atitude da escuta é fundamental para que nós possamos crescer nesta dimensão espiritual. Aqui já temos alguns comentários. Zé Eugênio fala que precisamos doarmos mais ao próximo. Patrícia Prazeres fala, precisamos fazer com que as dimensões do dízimo sejam de efeito ao próximo, principalmente na dimensão social, pois esta dimensão nos aproxima das pessoas olhando para suas necessidades. Jaciara Borges também comenta, abrir o coração para entender e deixar levar pelo sentimento de amor, doação e partilha. Tem que haver transformação de dentro para fora. Patrícia Prazeres complementa aqui, também é necessário ser grata a Deus por poder compartilhar, dividir. Isso representa amor. Bárbara Conceição fala, em primeiro lugar devemos ter consciência de que tudo que temos pertence a Deus e que nós só administramos, dízimo é consciência. Maura também fala, abrir o nosso coração compartilhando, doando com amor ao próximo. Continuando, faremos uma breve referência a Santo Agostinho. Santo Agostinho propõe a generosidade, valendo-se da comparação mais familiar a seus ouvintes. Diz ele, que havemos de fazer, pois, com as nossas riquezas? Sede ricos em todas as obras, dadivosos, generosos. Deus não quer que percas as tuas riquezas, mas que te aconselha a mudá-las de lugar. Interessante. Que vossa caridade me entenda.
Suponhamos que não sejas bom conhecedor do trigo e que entrasse em tua casa um amigo perito em conservação deste cereal e viste que o armazenas no chão úmido e te desse um conselho, diz, meu irmão, estás a perder o que com grande esforço colhestes, pois se o deixas em lugar úmido, em poucos dias estará podre. Que devo fazer então, irmão? Sobe-o para o andar de cima, isto é, muda de lugar. E conclui Agostinho, como que quase que pedindo para nós mudarmos de lugar e levarmos as coisas materiais deste mundo para outro patamar. Tu que ouves um amigo que sugere a elevação do trigo, não ouves a Cristo que te aconselha a elevares teu tesouro da terra para o céu, não já para conservar o que guardas, mas para sublimar. Guardavas terra e receberás céu. Guardavas o extinguível e receberás a imortalidade. Temos mais respostas. Paula Medeiros aqui fala no YouTube que sejamos fiéis ao nosso compromisso a Deus, partilhando por amor e com amor. Jaciara Oliveira, fazer do dízimo uma ação de graça, ter o coração transbordante de alegria, de servir e partilhar. Edson fala, belíssima explicação, Padre Boaventura. Jaciara Oliveira fala assim, nada é meu, tudo tem que ser partilhado. Quando eu nasci, eu não trouxe nada. No Facebook também temos comentários. Maura Barbosa, abrindo o nosso coração, compartilhando, doando com amor ao próximo. Roselice, dízimo é questão de consciência, partilha e amor. Aurelice Souza, ser dizimista não é uma escolha que o cristão faz, mas uma ação decorrente desta mesma condição. Em outras palavras, ser cristão implica ser também dizimista. Devemos abrir o coração ao próximo, ser mais solidário, caridade. Maria Amparo, a primeira partilha quem fez foi Maria. Continuando, então, falando do coração, da transformação que temos que fazer para nos aproximarmos desta espiritualidade que é, neste caso, deixar-se guiar pelo Espírito Santo como com a forma da generosidade total que Deus teve para conosco, ou tem para conosco, assim também nós devemos partilhar deste mesmo instrumento generoso que é o amor para com todos. Assim, o convite é educar o coração para a doação, porque ninguém faz nada assim sem aprender, vamos assim dizer. Ninguém nasce sabendo, né? Nós temos atitudes e gestos, pequeninas coisas que nos marcaram dos nossos pais. Nós fomos aprendendo na nossa família, com o professor que encontramos na escola quando éramos pequenos, várias coisinhas que nos levaram a esta forma nossa de estar na vida hoje. E tantas pessoas contribuíram para isso, né? Portanto, o nosso coração foi educado para tantas coisas. Deus quer educar hoje para nós, o nosso coração, para a doação. O dízimo só faz sentido para aquele que aprende a educar o coração para a generosidade consequente. Isto não é uma generosidade que eu sou generoso, mas ponho entraves, ponho limites? Será que é assim? Nós devemos ser consequentes, isto é,
Quais são as consequências que me levam a assimilar este amor de Deus na minha vida e o meu coração ser transformado de tal maneira que ele se deixe levar, conduzir pelo Espírito Santo. Falar de outra coisa que não seja o Espírito Santo, falar de espiritualidade é obrigatório pormos o Espírito Santo. É Ele que dá, que marca, que caracteriza a nossa doação como vivência nesta relação com Deus, pelos irmãos, com a realidade, comigo mesmo, com a história, com o mundo, com a natureza, com toda a criação de Deus. Deverá passar. Então, nós educando este coração para a doação, no mundo nós vamos fazer então a diferença. Por isso é que o cristão, o verdadeiro cristão, o batizado, aquele que assume este projeto de Deus na sua vida, ele fará a diferença. E esta é a nossa vocação batismal, fazer a diferença neste mundo do capitalismo selvagem, do ódio, da vingança, da indiferença em relação do descarte dos idosos, dos mais velhos, dos doentes, daqueles que já não podem produzir nada. Então, sair desta mentalidade e entrar naquela de que tudo nos incomoda e tudo nos provoca, de tal maneira que em tempo de penúria, de sofrimento, de injustiça, alguém deve dar o primeiro passo com o intuito de ser distinto, de fazer a diferença neste mundo da mesmice. Não é por acaso que os nossos bispos saíram há dias com aquela nota diante daquilo que está acontecendo no nosso Brasil. Não podemos ficar quietos. Obrigado, meu Deus, porque estes bispos nos alertam, estão em sintonia com o espírito de vida, com o espírito de amor, com o espírito de justiça para o mundo de hoje. E por isso fazem a diferença. Quiseram fazer a diferença e nos alertar a nós, cristãos, batizados para esta diferença. Portanto, doação é o ato de dar um bem próprio a outra pessoa, geralmente alguém necessitado, ou a uma instituição. O coração, no entanto, deve estar atento e educado para isso. O dízimo somente faz sentido para aquele que aprende a educar o seu coração para a generosidade que leva a consequências. Até os nossos mártires de hoje, os últimos mártires dos tempos e os primeiros mártires, eles puseram no seu coração essa sua generosidade, assumindo todas as consequências do que queria dizer por assumir o reino de Deus na sua vida, assumir as bem-aventuranças na sua vida. A espiritualidade passa por esse difícil caminho. A espiritualidade passa por isso. Ao lermos as bem-aventuranças, lá tem toda essa espiritualidade ao qual nós somos convidados nas diversas circunstâncias a expressar. Por isso, Paulo lembra: cada um dê conforme decidir o seu coração. 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um dê conforme decidir o seu coração. Portanto, é o coração que decide, programa e faz. O dízimo tem que estar ou ser enquadrado nesta dimensão. E por isso, o dízimo tem que ser feito, partilhado de coração. Senão, não funciona. Aí vira uma taxa, vira uma inscrição, não sei como é que chama por aqui, outras coisas, outras formas de falar sobre isso. É tudo menos dízimo. Dízimo é amor. Dízimo é coração. Dízimo é vida de cada um. Dízimo só é dízimo quando a gente tem fé, quando é doado com fé. Se não for doado com fé, é dinheiro, né? Então, tem que ser doado com fé.
A partilha e a solidariedade em favor dos mais pobres não se manifestavam só na própria comunidade, mas eram um sinal de unidade entre as diversas comunidades. E nós sabemos como é isso aqui na nossa paróquia, na nossa diocese, na nossa igreja e para lá da nossa igreja. Né? Quando falo nossa, eu acho que às vezes parece que estou restringindo mas a nossa, como pertença de cada um, é estar consciente que faz parte desta mesma igreja, que é generosa, que partilha, que não esquece aqueles e aquelas que sofrem discriminação, que sofrem por causa da pobreza, da fome e assim por diante. A espiritualidade do dízimo é um sinal da obediência à palavra de Deus. Opa, aqui agora é mais complicado, mas já me estão dizendo que já estourei o tempo, então quase que resumindo, ser dizimista é estar aberto ao infinito. Deus nos dá tudo o que temos e possuímos. Ser dizimista é colaborar na expansão do reino de Deus. O dízimo nos faz crescer em direção ao céu e à terra em perfeita harmonia. A missão, inclusive a missão adigentes, além fronteiras, além de Sussuarana e do Brasil, além do continente americano. Abrir-se a Deus, tendo em consideração, lembrando-se de todos aqueles que precisam de acolher a mensagem de amor que Deus tem para toda a humanidade. Dízimo é agradecer a Deus a sua bondade. Dízimo quer expressar a fé. Dízimo é partilhar a vida com os demais, é partilhar e pôr a própria vida nas mãos de Deus para que Ele faça tudo o que for melhor para todos. Dízimo é testemunho, é consciência de ser comunidade, de ser igreja, de ser e pertencer aos filhos e filhas de Deus que abrem o seu coração a todos. Por isso, fazer da igreja a casa e a escola de comunhão. A casa e a escola de comunhão. Aprendamos a amar, aprendamos a viver em comunhão uns com os outros. Assim, Deus estará próximo de nós, através do próximo que Ele colocou ao nosso lado. Termino com... Posso fazer a oração agora? Então eu vou fazer uma oraçãozinha final, daquela oraçãozinha que está naquela última, na carta encíclica do Papa, Todos Irmãos, em que tem essa oraçãozinha muito bonita. Então, para terminar, Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações um espírito de irmãos. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Amém. E por último, então, em ano de São José, termino com a nossa oração. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria,
A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Boa noite. E assim terminamos mais uma quarta-feira de formação. Obrigado, Padre Boaventura, pelo seu sim, para estar aqui essa noite partilhando sobre o dízimo. E a todo dizimista fiel da nossa paróquia. E fica aí o convite. Você que não é dizimista ainda, procura o plantão do dízimo da sua comunidade e seja dizimista pela fé e por amor. Deus abençoe a todos e uma boa noite.